Bom, gente, hoje eu vou explicar um pouco sobre mais um texto que eu escrevi, um texto dissertativo expositivo sobre o tema Processo Legislativo Constitucional. Bom, basicamente ao comando da questão e conforme o comando da questão eu inicio a elaboração do texto. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos o comando que diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 59 até 69, trouxe regras relativas ao processo legislativo. Dessa forma, redijo um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Primeiro aspecto: conceitue o que são normas primárias e enumere as contidas no artigo 59 da CF de 88. Segundo parágrafo: explique, sob a ótica constitucional, o processo legislativo para a feitura das leis ordinárias e complementares. Terceiro parágrafo, terceiro aspecto: explique, sob a ótica constitucional, o processo de iniciativa privativa do Presidente da República para a feitura de leis. E quarto aspecto: explique, sob a ótica constitucional, como se dá a iniciativa popular para a feitura de leis. Basicamente, você tem uma questão que te exige conhecimento técnico a respeito do tema, que é processo legislativo constitucional, e a ideia, existe um formato padrão para que se possa redigir um texto desse nível. O formato padrão é o seguinte: o que é mais valorizado nesse tipo de texto é a questão do conteúdo. Portanto, a introdução e a conclusão não exige muito conhecimento, não exige muito conteúdo. Pode-se fazer uma introdução básica pela repetição do tema e repetição dos aspectos, neste caso há 4 aspectos, e pode-se fazer uma conclusão básica repetindo o tema, que é processo legislativo constitucional, e repetindo os tópicos frasais, certo? Um parágrafo para a introdução está ótimo, um parágrafo para a conclusão está ótimo, considerando-se as 30 linhas. Além disso, o mais importante, que vai te fazer tirar a maior nota possível no concurso, será o conteúdo exposto no desenvolvimento. Normalmente são 3 aspectos que o comando da questão traz, mas pode vir apenas 2 aspectos e pode vir também 4 aspectos, como é o caso, mas normalmente são 3 aspectos. Quando se vê os aspectos dessa forma, a ideia é que se possa fazer para cada aspecto apresentado no comando da questão, se possa fazer um parágrafo de desenvolvimento. Como o comando da questão me trouxe 4 aspectos, eu fiz 4 parágrafos de desenvolvimento. Para cada aspecto desse, eu criei um parágrafo de desenvolvimento e expus o conhecimento necessário em relação ao comando da questão, certo? Eu vou ler aqui como ficou o texto escrito. Eu consegui preencher as 30 linhas e para que vocês possam entender basicamente como foi organizado a ideia, o conteúdo advindo diretamente da Constituição Federal. Bom, aqui está o texto, certo? Como vocês podem ver, aqui há a introdução, poucas linhas, cerca de 5 linhas, um parágrafo com 5 linhas. Aqui há a conclusão, embaixo, com cerca de 2 linhas, está ótimo. Como eu falei, o mais importante desse tipo de texto realmente é a parte de conteúdo. O desenvolvimento ele ficou com 4 parágrafos, sendo que cada parágrafo corresponde a um aspecto apresentado no comando da questão. O primeiro aspecto, ele pediu para conceituar o que são normas primárias e enumerar as que são previstas no artigo 59 da CF de 88. No segundo aspecto, ele pediu para explicar como se dá a feitura de leis ordinárias e complementares
No terceiro aspecto, ele pediu para explicar quais leis são de iniciativa privativa do Presidente da República e no quarto aspecto, pediu para explicar como se dá a iniciativa popular para a feitura de leis, certo? A introdução ficou: o processo legislativo, sob a ótica constitucional, apresenta como deve ocorrer a feitura, ou pelo menos a iniciativa das normas primárias, como por exemplo, leis ordinárias, complementares e de iniciativa popular, inclusive as de iniciativa privativa do Presidente da República, entre outras. O primeiro parágrafo do desenvolvimento ficou: normas primárias são as que possuem fundamentação jurídica proveniente diretamente da Constituição Federal, CF de 88. O artigo 59 da CF de 88 apresenta leis ordinárias, complementares e delegadas, resoluções, emendas à Constituição, medidas provisórias e decretos legislativos. O segundo parágrafo do desenvolvimento ficou: quanto à feitura das leis ordinárias e complementares, conforme prevê a Carta Magna, cabe à iniciativa de qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. É cabível também ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República, aos tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, STF, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na CF de 88. O terceiro parágrafo do desenvolvimento ficou: em relação à iniciativa privativa do Presidente da República, ele poderá, de acordo com a CF de 88, propor leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas e que criem cargos, funções ou empregos públicos. Proposta de criação de órgãos públicos e organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, além de outras previsões da Lei Maior. E o quarto parágrafo e último do desenvolvimento ficou: sobre a iniciativa popular, poderá haver projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, apresentado à Câmara dos Deputados. E a conclusão, muito pequena, mas está ótima. Portanto, o processo legislativo constitucional apresenta normas primárias fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Realmente é um texto que exige um conhecimento prévio de direito constitucional relativo ao processo legislativo e que demanda muita organização para expor o máximo de informações possíveis nessas 30 linhas. Eu escrevi esse texto em média durante 33 minutos e realmente ficou um texto muito objetivo, muito conciso e elaborado da melhor forma possível.